Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, vocês estão bem? Aleluia. Eu creio que vocês estão bem sim, porque o nosso Deus cuida muito bem daqueles que são seus. E se você já é dele, tenho plena convicção e certeza que você já experimentou o cuidado, o zelo, o amparo desse Deus. Então eu creio piamente que vocês estão bem. Amém, meus amados? Queridos, estou aqui com o profeta Eliseu. Olha para aí, meus irmãos. Que privilégio, que prazer imenso ter o Eliseu conosco, né? Vai, Eliseu, saúda os irmãos aí com a paz do Senhor. Meus irmãos, Jesus, não esqueça de ler a Bíblia que Jesus te ama e Ele é santo. Amém, muito bem. Olha, mas tu não saudou os irmãos com a paz do Senhor, não. Meus irmãos, a paz do Senhor. Pronto, muito bem, graças a Deus. Meus amados irmãos, se inscreva neste canal. Você que ainda não é inscrito aqui, tenho certeza que se inscrevendo neste canal, você não vai se arrepender. Até porque o que este canal te oferece é a palavra genuína de Deus. Tenho certeza que tua casa, tua família, o teu casamento, a tua vida será muitíssimo abençoada pelas palavras que saem deste canal ao alcance da tua vida. Amém? E você que já é inscrito aqui neste canal, que já faz parte desta família, eu te peço, compartilha os nossos vídeos, nos ajude a levar a palavra de Deus a mais longe, nos ajude a espalhar a palavra de Deus por toda a terra, para que outras pessoas sejam beneficiadas, alcançadas pela palavra de Deus. Amém, meus amados? Queridos, a nossa reflexão de hoje está no livro de Naum. Naum, capítulo de número 1 e o versículo de número 7. Está escrito assim: O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Glória a Deus para sempre. Meus amados, Deus é bom. O Senhor é bom o tempo todo. Deus demonstra para nós a sua bondade. O tempo todo, Deus revela que Ele de fato é bom. Ao ponto, meus amados, de nos manter vivo, de nos manter de pé, mesmo sem merecer. Receber o perdão de Deus, mesmo sem merecer. Deus é tão bom que na condição espiritual de decadência que o homem se encontrava, perdido, no pecado, escravizado, longe de Deus, sem paz e sem salvação, sabe o que é que Deus fez? Deus enviou o seu Filho amado para morrer de morte de cruz. Veja quão bom é o nosso Deus. Ele enviou o seu Filho puro e santo para morrer e pagar a nossa dívida. E isso só por intermédio da morte de Jesus. Só por intermédio do derramamento do seu sangue puro e inocente era que os nossos pecados poderiam ser perdoados. A Bíblia vai dizer, no livro da carta aos Hebreus, diz que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecado. Ou seja, se Jesus não tivesse morrido, não tivesse derramado o seu sangue puro e inocente, nós não teríamos perdão dos nossos pecados. Como Deus é bom! Deus entregou o seu Filho, o seu único Filho, para que nós recebesse perdão, mesmo sem merecer. Isso, João, capítulo de número 3 e o verso de número 16, está escrito: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é tão bom que não desejou, não queria que nós padecêssemos. Glória a Deus. Então, enviou o seu Filho para que nós recebêssemos o perdão dele. Glória a Deus para sempre. Meus amados, Deus é tão bom que perdoa o homem das suas falhas. Deus não é igual ao homem. O homem, quando você erra, quando você falha, quando você tropeça, tomba e talvez quando cai, os homens dizem: acabou, não tem mais jeito, não tem mais como se levantar, não tem como se consertar. Mas, se buscarmos o auxílio de Deus, Deus abre mais uma oportunidade, Deus abre mais uma porta, Deus abre um escape, porque Deus é bom.
Glória a Deus. Davi sendo um homem segundo o coração de Deus, Davi cometeu um pecado absurdo. A Bíblia diz que Davi deitou-se com a mulher de um dos seus melhores amigos, Urias. E a Bíblia diz que por conta disso, a mulher engravidou. E depois que a mulher engravidou, Davi tentou ocultar de toda forma e não conseguindo, ele coopera com a morte de Urias. Ele pega Urias e traz Urias da guerra. E Urias passa a noite com ele, bebendo vinho. E depois ele diz: Urias, deita com a tua mulher, para que ele colocasse a culpa de que o filho de fato era de Urias e não dele. Mas Urias não deitou-se com a mulher dele. Não teve contato com a mulher. E a Bíblia diz que ele volta para a guerra sem ter contato com a esposa. Davi, sabendo disso, ele manda uma carta para Joabe, o seu capitão, seu homem de confiança, e diz: olha, pega Urias e coloca na frente da guerra, na frente da batalha. Era dizendo: Urias tem que morrer. Por conta do pecado de Davi, de engravidar a mulher do seu amigo, ele matou o seu amigo. Ele contribuiu com a morte do seu amigo, somente para ocultar, esconder o seu pecado. A Bíblia diz que Deus envia um profeta, Natã, e vai até Davi. E Natã conta uma parábola, a parábola do viajante, que tinha apenas uma ovelhinha no seu regaço. E ele conta. E quando ele fala que alguém levou a ovelhinha, que ele tinha, a única ovelhinha que ele tinha, Davi se levantou para julgar e disse: este homem é digno de morte. Davi não sabia que Natã estava falando dele. Veja como Deus é tão bom. O homem, ele critica. O homem, se pudesse, mataria, destruiria tudo. O homem, se ele pudesse, ele dava a última palavra. Veja o caso de Davi, todo errado, mas dizendo: este homem é digno de morte. Davi estava determinando uma sentença para uma pessoa que errasse, deveria ser morto. O erro dele era para a morte. Quando Natã olha para Davi e diz assim: Davi, este homem és tu, que deitasse, tomasse a mulher de Urias, o heteu. Glória a Deus, para sempre. Na hora que Davi ouve isso de Natã, ele diz: pequei contra o Senhor. E ali Davi escreve ou compõe o Salmo 51, que é um dos salmos mais lindos da Bíblia. De um homem arrependido, de um homem quebrantado, de um homem esfarelado por dentro, em saber que havia perdido a graça, em saber que havia perdido a presença de Deus, mas não queria permanecer assim. Ele abriu a boca e disse para o Senhor: eu sei que sacrifício tu não queres, ó Deus, mas eu sei que o Senhor aceita um coração quebrantado e contrito. Tu não desprezarás. Olha que Deus tão bom, irmão. Deus aceitou o pedido de perdão de Davi. Deus aceitou as lágrimas de Davi. Deus aceitou o pedido de perdão de Davi. Deus aceitou o choro de Davi, a humilhação de Davi. Ele abre a boca e diz: Senhor, não retira de mim o teu Espírito Santo. Ele estava dizendo: eu posso perder tudo, mas me dê uma outra chance, me dê uma outra oportunidade, mas não tira de mim o teu Espírito Santo. Glória a Deus. Talvez você esteja na mesma condição que Davi, tenha cometido pecados absurdos, feito coisas obscenas, mas aqui está o Senhor te dizendo: se você me buscar, eu te perdoo. Se você se humilhar, eu te perdoo. Se você me buscar, eu mudo a tua história. Creia, irmão, Deus é bom. Deus perdoou Davi. Deus aceitou o pedido de Davi, o pedido de perdão de Davi. Deus aceitou as lamúrias, o choro, o quebrantamento de Davi. E o quebrantamento sincero gera em Deus misericórdia. A Bíblia vai nos dizer, meus amados, que Davi foi perdoado. Claro que a consequência do pecado veio.
Mas Davi recebeu perdão. Deus é bom. Deus não é como as pessoas têm te dito, não, meu irmão. Deus não é como as pessoas têm dito a você, não, minha irmã. Olhe para Deus, Ele é bom. Olhe para o Senhor, Ele é bom. A vontade de Deus não é destruir, é restaurar. A vontade de Deus não é quebrar, é consertar. A vontade de Deus não é lançar fora, é trazer para perto. É a vontade de Deus. Eu quero dizer para você, não importa o que você cometeu, não importa o erro que você já fez, não importa a queda que você tomou, não importa o tombo que você já deu, não importa o pecado que você cometeu, o erro que você fez, o que importa é você abrir agora o teu coração e dizer: Deus, eu não quero perecer. Eu não quero perecer, eu não quero ser lançado no chão. Eu quero voltar para o braço do meu Pai. Deus é bom. Deus é bom como aquele pai que aceitou o filho pródigo, que saiu de casa, levou a herança, saiu com toda a riqueza e voltou maltrapilho, pobre, sujo e sem nada. Mas o pai o aceitou. Deus é bom. Aleluia! Jesus disse: Pai, aqueles que tu me deu, nenhum deles eu lancei fora. Nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição. Jesus estava dizendo: Deus, o nosso prazer, Pai, é conquistar. O nosso prazer é salvar, é perdoar. Deus é bom. Não fica aí colocando minhoca na cabeça. Não, porque nunca mais eu vou me levantar. Porque nunca mais eu vou me crescer. Disseram para mim que não tem jeito. Não, para com isso. O negócio não é disseram. Acredita no que a palavra de Deus diz. Ele te ama. Ele é bom. Deus é bom. Deus é bom. Arrependa-se e veja como Ele é bom. Se arrependa, diga: Deus, eu não quero mais viver nesta vida errada. Eu não quero mais continuar nesta vida de engano. Abre meus olhos, me ajuda e caia nos pés do Senhor arrependido. Deus te perdoará. Deus é bom. Deus é bom, não importa quantas vezes você já caiu, o que importa é quantas vezes você vem aos pés do Senhor, e todas quantas vezes você vier com o coração quebrantado e contrito, Deus não te rejeitará, Ele te abençoará, te perdoará e te aceitará como filho. Venha, meu filho, pare de ouvir A e B, ouça a voz de Deus. Ele te ama, Ele não é o homem que olha para a tua vida e diz: não tem jeito. Que olha para a tua vida, bate o martelo e diz: acabou. Deus não é o homem. Lembra de Davi? Davi, quando Natan disse, contou a parábola e disse: esse homem é digno de morte, porque no homem está a maldade de criticar, de julgar. Mas quando chega o momento dele olhar para si mesmo e perceber que não está bem, e perceber que está no pecado, quando ele olha e entende que sozinho não pode, que não tem condição sozinho, e ele recorre a Deus, eu duvido que Deus não se compadeça deste homem ou desta mulher. E eu estou falando com você que está dizendo que não tem jeito mais, que já tentou até tomar remédios para tirar a tua própria vida, que já tentou se enforcar, já tentou pular do prédio. Eu quero dizer para você, tem jeito para a tua vida sim, tem jeito para você. Pare de ouvir esta palavra que não tem mais jeito, porque é Satanás falando no teu ouvido. Tem jeito sim para a tua vida. O inimigo quer ceifar a tua vida, colocando na tua mente que não tem jeito, que não tem solução para você. Eu te apresento uma solução: Jesus Cristo. Tu acha que Jesus morreria na cruz do Calvário para nada? Claro que não. Jesus morreu na cruz do Calvário porque te ama. Foi pela tua vida. Foi para te perdoar. Foi para te abraçar como filho.
Basta tão somente você recorrer a Deus. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Ele é bom. Ele é tão bom que o salmo que próprio Jeremias, escrevendo o livro de Lamentações, ele disse: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ele estava dizendo: se Deus não fosse misericordioso, estávamos destruídos. Se Deus não fosse bom, não estaria mais aqui. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Oh, essa palavra misericórdia no latim é uma junção de duas palavras. Miseri vem de miserável. Cardia vem de cardíaco, coração, corda do coração. Juntando essas duas palavras, o significado é um miserável dentro do coração de Deus. Sabe quem é esse miserável? Eu e você, que olhando humanamente, olhando com os nossos olhos carnais, não tem jeito, não tem solução, não tem como. Mas quando a gente olha para Deus e vê quão bom Ele é, aleluia, o miserável do vício, o miserável que não presta para nada, o miserável que não tem perspectiva de vida, o miserável dentro do coração de Deus. Quando é que esse miserável entrou no coração de Deus? É quando Deus chamou seu filho e disse: meu filho, tem uma joia minha lá na terra que eu quero resgatar. É uma joia preciosa que eu fiz com as minhas próprias mãos. Imagina o pai conversando com o filho e o filho pergunta: pai, que joia é essa, pai? E o pai diz: é o homem. O homem caiu. Eu criei o homem para me adorar, para governar a terra. Mas o homem falhou no seu propósito. Mas é uma joia preciosa, meu filho. Sim, pai. E quanto é que vale o resgate dessa joia? O ouro resgata, meu pai. Eu imagino Deus dizendo: não, meu filho. A prata resgata, meu filho, meu pai. E eu imagino Deus dizendo: não resgata, meu filho.